É fácil eu chegar diante de alguém e apontar suas falhas e seus defeitos. É muito fácil eu olhar para a forma como a pessoa está se vestindo, para aquilo que ela está usando, como ela está falando, como ela está se comportando. Mas como é difícil nós olharmos para nós. Muitas vezes a gente está querendo tirar o cisco do olho de alguém, mas não percebemos que tem uma trave no nosso próprio olho. Jesus disse isso, que como queremos tirar o cisco, o argueiro que está no olho do nosso irmão, sem primeiro tirar a trave que está no nosso olho. Às vezes a gente não se enxerga, às vezes a gente não olha para nós mesmos, porque achamos que estamos tão bem estruturados, que temos uma moral tão alta, que somos capazes de contestar as atitudes dos outros, darmos a nossa própria opinião, mas não percebendo que a nossa própria conduta é às vezes pior do que a do nosso semelhante. Interessante é pensar sobre isso. Que como é fácil nós olharmos para os outros, como é fácil nós contestarmos os outros, avaliar os outros, mas como é difícil olharmos para nós. Porque quando a gente se enxerga, quando a nossa feiura, não estou falando da questão física, da aparência, mas a nossa feiura moral, quando a nossa pecaminosidade, ela é refletida diante dos nossos olhos, quando somos confrontados com isso, nós percebemos o quanto nós somos errados, o quanto nós estamos longe, o quanto nós somos hipócritas ao ponto de querer opinar sobre a conduta, sobre as palavras, sobre as vestiduras do nosso próximo, do nosso irmão. Aí percebemos quantas toras está cravada nos nossos olhos, que nós não conseguimos ver a nós mesmos. E como nós queremos tirar às vezes o cisco, uma coisa tão pequenininha, que aos nossos olhos é uma falha tão grande, porque achamos que nós temos uma moral muito elevada para querer fazer distinção sem olharmos para nós mesmos. Sabe que se não é pela graça, se não é pelo Espírito Santo, nós não temos nem esse discernimento de olhar para nós mesmos e vermos o quanto a nossa avaliação é hipócrita, o quanto nós falhamos em querer corrigir alguém, sendo que nós mesmos não nos corrigimos. Precisamos entender isso, que antes de nós querer ajudar alguém, opinar, aconselhar, exortar, porque entre irmãos nós podemos fazer isso, nós podemos viver numa vida de edificação, mas em certos quesitos nós primeiro precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos ver que tipo de moral nós temos. Obviamente que diante do Senhor nós não temos moral nenhuma. Somos todos pecadores diante do Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Precisamos ser confrontados com as Escrituras. Precisamos praticar o que as Escrituras dizem. Porque são as Escrituras que revelam quem somos nós.
E quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos na palavra de Deus, esse ensino é pessoal, é para nós. E ele pode ser compartilhado, assim como eu estou fazendo agora. Eu estava meditando em relação a isso, sobre como as nossas condutas às vezes são tão erradas, mas às vezes algo tão pequeno do nosso irmão, a gente contesta tanto, a gente questiona tanto, a gente julga tanto. E nós precisamos entender que precisamos olhar para nós. Sermos mansos e humildes de coração e olhar para nós. E pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para que as traves que estão diante dos nossos olhos e os ciscos também sejam removidos. Para que, se houver oportunidade, se o Senhor assim nos der a chance de sermos instrumentos dele, para a glória dele, para exortar um irmão, que seja com amor, que seja para a glória do Senhor. Que a gente venha aprender isso hoje, refletir sobre isso hoje. Que nós precisamos tirar a trave que está nos nossos olhos, para depois nós querer tirar o cisco do nosso irmão. Eu fico por aqui, ao Senhor toda glória, honra, gratidão por mais um dia, e até a próxima, se o Senhor assim permitir.